quinta-feira, 27 de março, primeira edição do dia. Sejam bem-vindos de volta. Opa! E a gente já vai começar com tudo, hein? Uma análise bem completa. A gente vai falar hoje do segundo mandato do Donald Trump nos Estados Unidos. Isso. Muita coisa acontecendo, muita fonte pra gente analisar, artigos, análises, reportagens investigativas, e a ideia é a gente entender como que as coisas se movimentam, né? Sim. Quais as implicações, principalmente para as instituições democráticas. A gente vê que tem muita coisa que já vinha acontecendo no primeiro mandato dele, mas agora no segundo mandato parece que está mais organizado, com um objetivo mais claro, né? E isso realmente é um teste para a democracia americana. Com certeza. E já começando por um ponto que me chamou a atenção nas reportagens, a liberdade de imprensa, né? Um pilar básico de qualquer democracia que se preze. Parece que está sendo atacado de frente pela administração Trump. A gente vê que a mídia tradicional tem sido tratada como inimiga, né? Não só na retórica, né? Mas nas ações. Por exemplo, a Associated Press teve o acesso restrito à Casa Branca. Imagina. Como se houver cobrir os acontecimentos, se você não tem acesso à principal fonte de informação. A CBS também, principalmente o programa 60 Minutes, sofreu uma judicialização do trabalho investigativo deles. Caramba! Então, assim, parece que estão usando o sistema legal para controlar o que é publicado, né? E não só isso, né? A gente vê jornalistas renomados, como a Maggie Haberman, a Peter Baker. Sim, do The New York Times, né? Do The New York Times, exatamente. Parece que eles são alvos específicos, assim. Parece que é uma retaliação. De perseguição. A quem critica, né? Quem critica. E qual que é a mensagem que isso passa, né? Imagina, se jornalistas renomados com uma carreira sólida estão sofrendo esse tipo de pressão. Imagina os jornalistas menores, veículos menores. Com certeza. Isso pode gerar uma autocensura. Tem outro ponto também que me assustou um pouco, que é essa questão da instrumentalização de órgãos reguladores. Sim. FCC, né? A Comissão Federal de Comunicações. A gente vê que estão usando a FCC para ameaçar. Revogar a licença de transmissão, bloquear fusões de empresas de mídia. Parece que é uma forma de... É uma pressão econômica. De silenciar, né? De sufocar. Facá-la. Exatamente. O problema disso é que não é uma censura direta, mas é criar um ambiente hostil, né? Que inviabiliza. Financeiramente, né? Economicamente. E aí você vê, por exemplo, o caso da CBS, que a gente viu nas reportagens, né? Os 60 Minutes. Foi obrigado a abrir os arquivos, acabou fazendo um acordo extrajudicial, né? Sob pressão, né? Sob pressão. A Reuters também cobriu essa história, né? Isso mostra que é uma coisa séria. E o que você acha dessa questão do acordo extrajudicial? É complicado, né? Porque, por um lado, evita um confronto direto ali na justiça. Por outro. Mas é intimidador, né? É muito intimidador, né? Passa a mensagem. Se você fizer uma investigação sensível, você vai ter consequências. E além de tudo isso, a gente ainda vê o desfinanciamento da USAGM, né? Que é a agência dos Estados Unidos para a mídia global. Que é responsável pela Voz da América. Exato. E por outros veículos, né? The Guardian aponta. O impacto disso na segurança de jornalistas estrangeiros que dependem dessa agência. Qual que é o custo disso, né? Para a credibilidade dos Estados Unidos no cenário internacional. Fica complicado, né? Fica complicado. E aí a gente vê que tudo isso meio que converge para a construção do que algumas fontes chamam de Trumposfera. A Trumposfera. Esse ecossistema informacional. Alternativo, alinhado. É só uma coleção de vozes conservadoras, ou tem algo a mais? Não é só isso, né? Uma rede interconectada, né? Que muitas vezes opera com suas próprias regras, fora dos padrões tradicionais de jornalismo, né? De verificação de fatos. E aí, nesse ecossistema, a gente vê que o Elon Musk e a rede X, né? O antigo Twitter, parece que eles têm um papel central, né? Sim, com a reconfiguração dos algoritmos. Né? Favorecendo narrativas conservadoras e suprimindo conteúdo crítico. E pensa na influência disso, né? Os algoritmos, eles decidem o que você vê primeiro, o que você vê mais.
mal da sua percepção da realidade, né? Exatamente, né? Não é só uma questão de liberdade de expressão, é quem tem o poder, né? É quem tem o megafone, né? É, quem tem o megafone. E aí a gente vê nomes como o Joe Rogan, o Charlie Kirk, o Turning Point USA, operando dentro dessa troposfera. Com milhões de seguidores. Alcançando muita gente, né? O The Daily até fala que esses espaços funcionam como uma mídia oficial paralela, né? Com um alcance enorme. E com poder de mobilização, né? Sim, não é só informação, né? Eles mobilizam campanhas de desinformação, pressionam figuras políticas, influenciam o financiamento de agendas específicas. É um circuito fechado, né? E essa tática de controle não se limita à mídia, né? A gente vê também nas fontes, principalmente no The New York Times e na AP News, uma estratégia de intimidação e substituição dentro do sistema judicial, visando juízes, procuradores, escritórios de advocacia. Que não se alinham, né? Que não se alinham com o governo. E qual que é o risco disso, né? É a independência do judiciário, né? Se os profissionais do direito se sentem ameaçados, a imparcialidade da justiça fica comprometida. Com certeza. E aí a gente começa a ver esses paralelos históricos, né? Que são preocupantes. A gente vê a menção ao DEP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda durante o Estado Novo do Getúlio Vargas no Brasil. O DEP, o objetivo era, claro, né? Glorificar o governo e suprimir qualquer voz contrária, né? A UOL Educação e os periódicos UFOP, eles mostram bem como que o DEP era essa ferramenta centralizada. Sim. De propaganda e censura. Você vê a semelhança, né? Total, né? A intenção de controlar a narrativa. E a gente vê também a ditadura militar brasileira, que a Agência Brasil relembra, né? A censura sistemática, a perseguição a jornalistas. Prisão, tortura, exílio. A gente vê até onde um governo pode ir para silenciar a oposição. E os métodos podem até ter evoluído. Mas a motivação é a mesma. Controlar a informação. E tem também a comparação com a Nicarágua, né? Que o país reporta jornais independentes fechados, licenças de transmissão revogadas. Nicarágua é um alerta, né? É um alerta do que pode acontecer. Quando se quer silenciar as vozes independentes. Semelhança à estratégia, né? De atacar os pilares da informação. Mas aí o que me choca é que hoje a gente tem essa tecnologia, né? É mais sofisticado, né? Cria uma ilusão de pluralidade. Exatamente. Mas o controle... Mais sutil, né? O controle da informação, a desinformação é muito mais complexo. Né? Não é mais aquela censura direta, né? Os algoritmos, eles escolhem o que você vê. Eles te colocam na bolha, né? Exatamente, né? E aí a desinformação prolifera. Parece que tem várias perspectivas, mas na verdade não tem. E essa sofisticação a gente vê também na repressão à autonomia universitária. O caso da Columbia University, que a gente viu nas fontes, sim. É ameaçada com um corte de 400 milhões de dólares. Um corte enorme, né? Em financiamento federal. É preocupante, né? Censura, né? É uma tentativa de interferência direta na liberdade acadêmica, né? As universidades têm que poder operar independentemente de pressões políticas. E a gente vê as exigências que foram feitas à Columbia pela administração Trump, né? A gente viu isso numa carta aberta, que o The Guardian mencionou. Adoção de definições oficiais de antissemitismo, a proibição de máscaras em protestos, mudanças curriculares. Até uma intervenção acadêmica em departamentos específicos. Isso é um ataque à liberdade de pensamento. A liberdade de expressão. Dentro da academia. A autonomia universitária é fundamental, né? Para ter conhecimento crítico. Para ter uma sociedade democrática. Com certeza. E aí a gente vê também o caso do Mahmoud Khalil, estudante palestino. Com residência legal nos Estados Unidos. Detido. Depois de participar de protestos. Na Colômbia. E o que me choca nesse caso é que, como o The Guardian reportou, foi sem mandado, transferências entre estados sem comunicação, com base numa lei da era McCarthy, sem ele ter cometido nenhum crime.
Não. E ele era um negociador pacífico durante os protestos, né? Isso é muito preocupante, né? É muito preocupante. E a esposa dele, grávida, fez uma denúncia pública, né? Imagina. Do desaparecimento dele e da violência da detenção. Isso realmente levanta questões sobre os direitos individuais. É nos Estados Unidos, né? Usar o poder do Estado para silenciar e punir pessoas com base em opiniões políticas, mesmo que elas sejam pacíficas. E essa lei da era McCarthy, né? Uma lei arcaica, né? É assustador pensar que ela ainda está sendo usada, né? E aí a gente vê também essa desestruturação institucional atingindo a ciência, os direitos civis, né? A gente vê, por exemplo, a reestruturação da NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, favorecendo contratos com a SpaceX, a Starlink. E são empresas do Elon Musk, né? Exatamente. Aí, qual que é o problema, né? Conflito de interesses. Você direciona contratos importantes para empresas de um indivíduo que tem influência na comunicação. E como que fica a independência da pesquisa? Exatamente. Ou The Guardian, The Wired. Eles falam como isso pode impactar a pesquisa climática e ambiental. A gente vê também políticas sociais importantes sendo revogadas. A licença parental em agências federais. ONGs que trabalham com direitos de mulheres, da população LGBTQIA+, perdendo financiamento. Sem justificativa. Sem justificativa. E aí tudo isso em nome de um Estado mínimo, né? Que paradoxalmente, né? Parece que expande o poder em outras áreas. E aí a gente vê essa preocupação crescente com Elon Musk, acumulando o acesso a dados sensíveis, decisões estratégicas através do DG, né? Que é o Departamento de Eficiência Governamental, a IP News e o The Guardian alertam para isso, né? É muita concentração de poder. Nas mãos de um indivíduo que controla plataformas de comunicação e agora tem laço com o governo. Como fica a separação de poderes, né? E na política externa, a gente também vê essa lógica autoritária, né? Uma mudança da cooperação para chantagem. Uma abordagem mais transacional, né? Ou o caso da Ucrânia é o exemplo, né? O apoio militar condicionado à obtenção de recursos minerais. Isso mina as alianças, desestabiliza as relações internacionais. É a declaração, né? De que a Ucrânia poderia se tornar parte da Rússia. É o desrespeito pela integridade territorial em um país soberano. E a gente vê também as tentativas de anexar a Groenlândia, a interferência em processos políticos de aliados. O Carlos Alberto Sordenberg, na CBN, chamou isso de imperialista e autárquica. Falta de interesse em negociações multilaterais, né? E aí a gente vê essas contradições que as fontes apontam, né? Um governo que defende a liberdade de expressão, mas prende manifestantes, critica o Estado obeso, mas expande o poder do executivo. É muita contradição. E mesmo controlando, né? Essa rede de canais alternativos à troposfera. O Trump continua pressionando a mídia tradicional. Ele até sugeriu que ela deveria ser extinta, né? E o Elon Musk. Parece que concorda. Mas o ponto-chave, né? Essa utilização da tecnologia, né? Big Data, redes sociais, inteligência artificial, algoritmos. Para amplificar narrativas oficiais, sem nenhuma regulação democrática, né? E o problema é que essas ferramentas, elas são muito poderosas. Elas moldam a sua percepção, sem você perceber. Elas criam filtros, né? Que reforçam as suas crenças e te isolam de outras perspectivas. E aí, o que acontece? Acontece que a linha entre opinião e desinformação se apaga. E você acaba internalizando uma narrativa fabricada. Como se fosse a verdade. E isso é um desafio enorme para a democracia, né? Que depende de um eleitorado informado. A gente viu na história, né? Tentativas de controle da informação, como a do Nixon contra jornalistas que fracassaram. Por causa das instituições, né? O Vargas, os militares brasileiros usaram a censura direta, né? Com consequências trágicas, né? Mas hoje a situação é diferente.
O Trump tem tecnologia, legislação, recursos, redes de influência. Para construir o que as fontes chamam de ditadura disfarçada. E o que é mais perigoso, né? É que esses métodos são mais sofisticados. É uma ameaça mais insidiosa, né? Não é aquela violência explícita, né? É uma manipulação da informação. Uma erosão gradual das instituições. E aí a gente chega num alerta histórico. É urgente. Né? A responsabilidade de denunciar, de resistir, é da sociedade civil, da academia, da imprensa internacional. O silêncio pode ser interpretado como conivência. E aí fica a reflexão final sobre essa ditadura disfarçada na era digital. Quais são as implicações? Qual é o nosso papel? O que a gente pode fazer? Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. A gente se vê na próxima.